Doutor, houve um áudio logo depois da confissão que foi feito na carceragem com 3 advogados de Michael, aonde eles batem papo com o cliente e gravam. Eu não consigo entender como um advogado não pode entrar na carceragem com celular. Não pode. O advogado tem acesso ao seu cliente, mas sem celular. Sim. Eu tenho feito entrevistas em cadeia, não entra celular, mas entrou e tem um áudio aonde o rapaz fala, eu fui pressionado e eu inventei essa história. Sim. Quando o senhor ouve esse áudio naquele fatídico dia após a confissão, qual foi a sua reação? Primeiro, em relação aos advogados, surpreso a questão da utilização do aparelho celular no local da carceragem. Falo isso com propriedade, porque a gente vai em CDP praticamente quase todos os dias, delegacia toda hora. Às vezes, para você ir, você está numa delegacia, para você colher uma procuração, para o cliente assinar uma procuração, você tem que deixar relógio, celular, tudo. Você vai conversar com o cliente só para saber o que aconteceu, dependendo do tipo de caneta que você estiver usando, você não entra. Só a caneta Bic. Vai entrar com a caneta Bic transparente, uma caneta de cor preta, não vai entrar. Ou seja, você entra sem absolutamente nada. Então não pode utilizar o telefone celular. Mas essa é uma questão que eu acho que quem se sentiu prejudicado com isso, que tem os órgãos competentes, tem a OAB, tem a própria delegacia pode questionar o advogado em relação a isso, né? Porque vazou esse áudio, vaza o áudio ele usando, e aí essa é uma questão que se é apurada. Teve o segundo áudio, quando os advogados do Michael alegam que a delegacia de Cajamar seria mais seguro ele ir para uma penitenciária, ele vai para um presídio, e aí, Danilo Snyder, sai um áudio de uma mensagem trocada de dentro da cadeia, que seria ele mandando áudio para a mãe dele. Então, não, aí não. Tudo isso é na delegacia. Ah, foi na delegacia? No momento da confissão, inclusive. Na realidade, esse primeiro áudio, quando ele fala, porque tem a confissão, e dias depois vem um áudio dizendo, não, eu não confessei nada, eu inventei isso, porque eles me pressionaram, falaram que iam colocar minha mãe nesse rolo todo, a minha esposa e tal. Nesse momento eu falei, é óbvio que teve uma coação. É óbvio que tentaram varrer a sujeira para debaixo do tapete. Eu falei, isso é o menor problema, cara. Por assim, eu falei outras vezes isso, mas você está falando que a delegacia... Tô falando exatamente isso, porque você pega a confissão desse rapaz e você pega tudo aquilo que estava sendo investigado, que foi investigado até aquele momento, nada bate. E fazer a confissão da maneira com que foi feita, tudo bem, legal. Legal do ponto da legalidade, tudo ok. Chama um advogado ad hoc para poder assinar, tudo certinho. Cara, mas num caso de tamanha repercussão, não é ilegal, mas chega a ser imoral você fazer um negócio desse. E aí você abre brecha para quê? Para vários questionamentos. Então, a maneira com que a confissão foi feita, embora legal, tudo que ele disse, não batendo nada com o que foi investigado, e ele vem e diz que foi coagido, é óbvio que ele foi coagido. É óbvio que ele foi coagido. Nesse primeiro momento. E aí, num segundo momento, aparece ele falando com a mãe dele. Não poderia utilizar. Muita gente fala assim, mas no momento da confissão, de acordo com o Código de Processo Penal, é proibido terminantemente a utilização de aparelho de telefone. Não pode. No momento, tá bom, eu vou confessar o crime. Posso dar uma ligada para minha mãe? Não, nós não estamos fazendo a mediação de um sequestro aqui. Não pode usar o telefone celular aqui. Se fosse preso em flagrante, ok. Você tem direito a uma ligação, vai ligar para sua mãe, para um advogado. Aí sim, naquele momento ele já estava custodiado. Então ele não poderia utilizar o telefone naquele momento. Não poderia ter utilizado. Né? Alguém facilitou para esse rapaz. Por isso que no dia seguinte desse áudio, eu soltei uma nota e disse, vou conversar com a doutora Ivalda, a possibilidade dela avocar esse inquérito para o DHPP, agora o áudio eu vou levar para a corregedoria para apurar a responsabilidade. Mas quem que forneceu o celular para ele? Quem tem que explicar isso é o delegado titular daquela delegacia, Dr. Fábio Lopes Senac. Ele vai ter que explicar na corregedoria quem forneceu o celular para esse rapaz poder fazer uma ligação. Doutor, outro ponto... Posso complementar? Pois não. Fica a dúvida. Ele falou só com a mãe? Quanto tempo ele usou o telefone celular? Quantas vezes ele usou o telefone celular? Para quem mais ele ligou? O celular ficou na mão dele ou alguém segurou? Dele? Doutor, será que foi um fato pontual? Você chegou a pensar que tudo isso pode ser armação da defesa ou não? Não. Não. Em nenhum momento. Não pensei. Eu acho que assim, foram erros que foram cometidos numa investigação, uma investigação mal feita, porque eu assim, falo isso com
sem problema de represália nenhum. Porque naquele momento que esse caso vem à tona, que a polícia, esse caso começa a tomar corpo, aquele momento tinha que ter chamado de HPP, que, assim, sem demérito a delegacia de Cajamar, mas não tem suporte. Não tem suporte. Num caso de desaparecimento, a corrida é uma corrida contra o tempo. É isso. Depois que o corpo foi encontrado, era uma corrida contra o tempo. Várias pessoas. Agora, houve uma pessoa hoje, daqui 5 dias outra pessoa. Então, a demora foi muito prejudicial. Nós completamos, Lorena, mais de 2 meses desse caso e nada foi absorvido ainda. Nada foi resolvido ainda. Ante a demora da delegacia. Pela incompetência, eu não digo isso, mas pela falta de estrutura. E não é novidade para ninguém a falta de contingente que tem